Neste filme, somos transportados para um futuro apocalíptico, onde a Terra agoniza sob o peso do aquecimento global. Incêndios devastadores consomem o planeta inteiro, aniquilando florestas e toda a vegetação que encontram pela frente. Com isso, muitas espécies animais encontram seu fim, vítimas da aridez extrema e da rarefação do oxigênio, que também castiga os poucos humanos que ainda resistem. A escassez alimentar é apenas um dos problemas. O oxigênio, agora venenoso, é um artigo de luxo que precisa ser comprado. Apesar da destruição generalizada, a Austrália surge como um oásis tecnológico, ainda capaz de gerar energia através de suas instalações nucleares. É neste cenário que conhecemos Ethan White, um jovem técnico encarregado da manutenção dos sistemas vitais da usina. O risco é imenso, mas a necessidade de prover oxigênio para si e sua esposa Zani faz com que qualquer perigo valha a pena, principalmente quando cada sopro de oxigênio sintético custa mais do que alimentos e outras necessidades básicas. Num gesto de amor, Ethan retorna para casa e presenteia Zani com uma máscara de oxigênio de última geração. Apesar das dificuldades financeiras, o casal mantém um lar feliz e aconchegante. Porém, a tranquilidade é quebrada quando Zani, de repente, começa a vomitar sangue, uma consequência brutal da exposição prolongada ao ar tóxico. No dia seguinte, enquanto trabalhava ao lado do irmão Jude, Ethan é abruptamente levado para a Chronic Corp, uma gigante na fabricação de oxigênio artificial. Lá, ele encontra Regina Jackson, a brilhante chefe do Departamento de Pesquisa de Partículas. Regina traz notícias sombrias. O estoque de oxigênio artificial está no fim, e com ele, a esperança de sustentar a vida como conhecemos. Contudo, ela revela que existe uma última chance de evitar a extinção humana e confia a Ethan uma missão crítica, destacando-o como a única pessoa capaz de realizar tal feito. Confuso e abalado, Ethan é conduzido a um laboratório secreto onde se depara com uma invenção surreal, uma máquina do tempo fruto da colaboração entre Regina e seu pai, Richard, o principal cientista da empresa, anos atrás. A máquina, porém, enfrentou contratempos quando Richard desapareceu misteriosamente, atrasando seu desenvolvimento. Até o momento, a máquina só havia conseguido enviar um objeto pequeno, um relógio, 20 anos para o futuro e trazê-lo de volta. Na tentativa inicial de operar a máquina, uma mensagem foi enviada para 407 anos à frente, e, surpreendentemente, uma resposta foi recebida, um sinal de que, contra todas as probabilidades, os humanos ainda poderiam estar vivos. De forma inesperada, pessoas do futuro fizeram um pedido crucial a Ethan. Ele deveria aceitar uma missão que poderia salvar a humanidade. A mensagem, embora não revelasse quem a enviou, carregava um peso imenso de esperança. Contudo, um desafio técnico persistia. Ainda não haviam descoberto um modo de trazer Ethan de volta ao ano de 2067 após completar a missão. Diante dessa incerteza, Ethan ficou dividido. Deixar sua esposa Zani para trás era uma decisão dolorosa. Porém, inspirado por uma conversa com seu irmão Jude, ele começou a ver sua jornada não apenas como um sacrifício, mas como uma necessidade para proteger não somente Zani, mas toda a humanidade. Ele se lembrou de um presente que seu pai lhe deu na infância, um objeto feito à mão que sempre simbolizara a crença de seu pai no destino grandioso de Ethan. Tentando tocar o presente novamente, um dispositivo misteriosamente se fixou em seu pulso e permaneceu lá, crescendo com ele ao longo dos anos. A decisão estava tomada. Com o coração pesado mas firme, Ethan dirigiu-se à Chronic Corp e aceitou embarcar na arriscada viagem ao futuro, carregando consigo as esperanças de toda uma espécie. Ao despertar após a viagem no tempo, Ethan se deparou com uma realidade inimaginável. A Terra estava novamente coberta por densas florestas. Enquanto removia os restos de sua roupa de proteção carbonizada, ele se chocou ao encontrar um crânio humano que era idêntico a ele, vestido exatamente como ele e portando os mesmos pertences, incluindo um celular avançado e uma pulseira. A diferença era que a luz na pulseira do crânio estava verde, enquanto a sua brilhava em vermelho. Incapaz de abrir uma porta que encontrou, Ethan buscou outros sinais de civilização.
Ao cair da noite, sua inexperiência em sobrevivência na selva o levou a consumir uma fruta venenosa, resultando em alucinações vívidas. Durante esse delírio, ele vislumbrou seu pai, que o instigava a encontrar um caminho de volta para casa. Quando recobrou a consciência, percebeu que a figura que viu era seu irmão Jude. Jude explicou que veio ao futuro ao perceber, através de um dispositivo em suas roupas, que monitorava os batimentos cardíacos até 2067, que Ethan havia sido envenenado. Após essa revelação, Ethan mostrou o crânio que encontrou para Jude. Jude, confuso, questionou como era possível que Ethan, ainda vivo e presente, estivesse também representado por aquele crânio na floresta. Armados com um celular de última geração, Ethan e Jude começaram a explorar o ambiente em busca de sinais de vida humana. Logo encontraram um portal que, ao ser aberto, revelou um cenário desolador. O espaço parecia ter sido abandonado há séculos. Contudo, uma descoberta os intrigou. Um computador ainda operante que, ao que tudo indicava, estava à espera de Ethan. Quando ele o ativou, a pulseira em seu pulso apertou-se dolorosamente, coletando uma amostra de seu DNA e concedendo-lhe acesso irrestrito ao local. Eles descobriram que estavam no coração da instalação da máquina do tempo, surpreendentemente intacta, exceto por camadas de pó e musgo que decoravam sua superfície. Confuso, Ethan deu play em uma gravação antiga e foi confrontado com um holograma de seu pai, o Dr. Richard. Ele revelou que, embora inicialmente contente com o sucesso do dispositivo, capaz de alterar realidades, ficou chocado ao receber instruções do futuro para enviar seu próprio filho para a missão. Nesse ínterim, a gravação foi interrompida quando o sistema de resfriamento do núcleo falhou, bloqueando o portal de retorno a 2067 e ameaçando uma explosão catastrófica caso não fosse reparado em 4 horas. Apressando-se para consertar o sistema, Ethan e Jude dirigiram-se à cidade onde Ethan vivia anteriormente, apenas para descobrir que estava reduzida a ruínas, com crânios humanos dispersos por toda parte. Dentro de sua antiga casa, Ethan encontrou o crânio de sua esposa, Zani. A tristeza e o sentimento de falha o inundaram, revivendo memórias dolorosas de um passado igualmente sombrio. Quando criança, Ethan havia sido abandonado por seu pai, e enquanto viajava com sua mãe, foram emboscados. Nessa ocasião trágica, sua mãe foi assassinada e ele quase morreu asfixiado ao ter sua máscara de oxigênio arrancada. Foi Jude quem o resgatou, fortalecendo o vínculo entre eles a ponto de Ethan considerá-lo mais que um irmão, um verdadeiro salvador que sempre aparecia nos momentos mais críticos. Após acalmar Ethan, ainda abalado pelo trauma e pelas recentes descobertas, Jude inadvertidamente repetiu exatamente as palavras que Ethan tinha ouvido na gravação do celular encontrado junto ao crânio. Esta coincidência súbita e inesperada abalou profundamente Jude, que num gesto de desespero inexplicável e trágico, tirou a própria vida. Ethan e Jude, confusos com as estranhas experiências que estavam vivendo, começaram a discutir. No entanto, com o tempo limitado para consertar o núcleo, eles deixaram as questões de lado e focaram na missão urgente. Jude, mais uma vez, arriscou-se para salvar Ethan, que quase morreu ao tentar reparar o núcleo manualmente. Com o reparo concluído, conseguiram retornar ao seu tempo usando a máquina do tempo. De volta, a curiosidade de Ethan sobre o mistério do crânio persistiu. Ele transferiu a bateria do seu celular para o celular encontrado junto ao crânio e descobriu gravações e informações que revelavam todos os segredos. Ele viu que, caso voltasse para 2067, Jude tinha instruções de matá-lo. Outra revelação o abalou ainda mais. O verdadeiro responsável pela sua tragédia era Regina. Ao assistir à última mensagem de seu pai, Ethan percebeu que seu pai nunca os abandonou. Na verdade, ele foi assassinado por Regina, que manipulou os eventos para que Jude se tornasse o protetor de Ethan e garantisse que ele ativasse a máquina do tempo. Agora, conhecendo a verdade, Ethan e Jude confrontaram-se novamente e culpar um ao outro. A tensão e a culpa consumiram Jude, levando-o ao suicídio. Enquanto isso, Regina e seus aliados aguardavam a ativação da máquina do tempo para fugir para o futuro. E aí,
Tá gostando desse big resumo? Comente. Bom demais, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Contudo, Regina ficou horrorizada ao ver que a máquina, que havia sido ativada, estava cheia de árvores e plantas. Ethan, num ato deliberado, enviou a vegetação ao portal para impedir que os humanos de 2067 escapassem. Em seguida, ele destruiu a máquina do tempo, desejando que todos na Terra tivessem uma chance de recomeçar. Ao plantar árvores, Ethan esperava que o planeta pudesse regenerar-se ecologicamente e que as futuras gerações respirassem ar limpo novamente. Como despedida para Zane, ele enviou uma flor. Em 2474, Ethan viu a Terra coberta por vegetação exuberante, integrada à natureza. O planeta estava salvo, e o filme termina com a visão de um mundo regenerado, repleto de esperança. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.